Tá para você algumas coisas. Você é de família de descendência alemã, né? A sua ascendência é alemã e você foi correspondente na Alemanha. Fui. E, ao que me consta, fala alemão muito bem. Como é que você reagiu quando você viu aquela foto da seleção alemã tapando a boca todos os jogadores na foto, em protesto contra o protesto de não poder fazer protesto? Eu achei fantástico. Isso aí é mais uma prova de que a Alemanha é realmente um grande país. O time deles não está grande coisa, não. Mas esse gesto, sabe, engrandece um país e uma seleção, não tem dúvida. Eu gostaria que uma vez, em algum momento, a nossa seleção também fosse capaz de fazer isso. E o Catar dá muito motivo, né, para que haja protestos, né? Que eu me lembre, né, só tivemos. Teve a Rússia agora em 2018, né, mas antes disso, em 98, a Argentina, na época dos militares, né, que era uma ditadura 78. fascista. 78. Eu estava na Alemanha nessa época. Também não tinha cabimento fazer a Copa lá, né? E Sim. antes disso, teve uma Olimpíada na Alemanha, na época de um tal de Adolfo também. Né? Exato, não é verdade. É verdade. Agora, a gente, tem um debate, né, que já vem de algum tempo, que é o sequestro da camiseta amarela, primeiro pelos protestos contra o governo Dilma em 2015, 2016, que levaram ao impeachment, e depois o sequestro pela extrema-direita, né? Pelo bolsonarismo, mais especificamente, o que levou, inclusive, à polêmica declaração de voto do Neymar no Bolsonaro nas vésperas da eleição, enfim. E aposto que tinha gente torcendo contra o Neymar hoje só por causa disso, né? Você acha possível ainda torcer pela amarelinha, apesar Acho, desse sequestro? acho. Não tenho nenhuma dúvida disso, não. E, aliás, eu acho, eu Toledo, que a Copa do Mundo agora é uma boa chance da gente recuperar a bandeira, o hino, né, e a camisa da seleção, que é de todos nós, não é de um grupo político. Né? Na verdade, você lembrou bem, isso começou no movimento de protesto do impeachment da Dilma, e o Bolsonaro se apropriou disso. Né? Eu me lembro que isso aí começou na frente da Fiesp, na época dos patos amarelos, né? Que aí iam as famílias chiques aqui do bairro onde eu moro, com cachorro, com babá. Domingo era um programa, né? Ir lá protestar para tirar a Dilma, derrubar a Dilma e tal. Não se falava em Bolsonaro. Incrível isso. Em 2015, 2016, ninguém falava em Bolsonaro, não existia na política brasileira, né? Então ele se apropriou disso. Tudo dele, o movimento de rua, do Vem para a Rua e o CMBL também, né, que foram financiados para a Fiesp, para os empresários e tal, também foram incorporados por ele. Né? Ele se apropriou de uma direita que já existia, abriu as portas dos armários e saíram bichos terríveis lá de dentro, que estão aí na rua até agora, né, chorando na porta de quartel, fechando estradas. Então, foi um horror, foi uma tragédia. Eu acho uma coisa, eu fiquei pensando, quando me deram a pauta hoje dessa conversa aqui, o significado dessa Copa, né? Porque a eleição já passou, já acabou, é página virada. Né? Eu acho que é um bom momento do Brasil se reconciliar em todos os campos, em todos os sentidos, inclusive com a seleção brasileira, que tem outros motivos do distanciamento da torcida da seleção. Né? Isso aí já vem há mais tempo. Eu acho que um momento trágico foi o 7-1 que o Brasil perdeu da Alemanha, mas antes disso, já pela quantidade de jogadores de mão de pé de obra, né, que é exportada muito jovem, 13, 14 anos, já vão embora para a Europa. Então, hoje, você tem uma situação que, dos 26 inscritos no Mundial, 23 não jogam no Brasil, só 3 e são reservas. Né? Então, isso afastou a seleção da torcida. Eu acho que essa Copa, com esse time, que é o melhor que o Brasil montou nos últimos 20 anos, não tem nenhuma dúvida, é o melhor time dos últimos 20 anos, tem chances de ganhar, mas, independentemente de ganhar ou não, eu acho que a Copa em si, a torcida, é uma boa chance do Brasil se reconciliar consigo mesmo. E a bandeira, o hino e a camisa amarela são símbolos disso. Né?
Bom, a gente nem chegou no meio da conversa, e isso que é bom falar com o repórter bom, né? Porque ele já deu o título Assim, da conversa no meio da conversa, né? Não precisa chegar no fim. Já pode escrever aí, produção. A resposta do coach é uma ótima chance para o Brasil. A Copa é uma ótima chance para o Brasil se reconciliar consigo mesmo. Pronto, já está Isso. pronto o título. Agora a gente pode falar de futebol. Esquece o resto, né? Eu quero fazer uma pergunta para o coach e também para você, para os dois. Porque, assim, depois da ditadura, ficou uma impressão, eu acho que tem um imaginário no Brasil de achar que futebol, de alguma maneira, influencia na política. Só que, se você olhar, o Brasil foi campeão em 2002, foi recebido pelo Fernando Henrique. O candidato Fernando Henrique era o Serra, o Lula venceu a eleição. Em 2014, a Copa foi feita no Brasil, o Brasil tomou um 7-1, que foi um vexame, a Dilma venceu a eleição. Né? Coach e Toledo, vocês Bombig, eu já fiz essa matéria e o coach deve ter feito mais vezes do que eu. A correlação é zero. É zero, porque exato. Todos os exemplos são ao contrário. Mas Todas as vezes o governo perdeu a eleição e quando perdeu, ganhou. É o contrário, exatamente o contrário. Um dos dois lembrou de onde vem isso, né? Isso vem da época do Médici, da Copa de 70 no México, né? Que tinha aquele negócio do Médici com o radinho de pilha no ouvido e tal. E aí eles confundiram a seleção com o regime político. Era a época do ame ou deixe, né? Uhum. Aí que surgiu isso. Mas vocês têm toda a razão, não tem nada a ver uma coisa com outra. E esse ano menos ainda, porque a eleição já passou, né? Então não tem influência nenhuma. Eu acho que vai criar um clima legal no Brasil. Eu falo isso como cidadão para o ano que vem, porque nós passamos 4 anos numa tragédia terrível, né? O país está em depressão coletiva. Nós temos a chance agora de ter né? Uma vitória na Copa do Mundo que a gente não tem há 20 anos. Um novo governo que traz esperanças, uma vida nova para as pessoas, né? Aí vem Réveillon, Carnaval, então eu espero que, depois de tudo isso que aconteceu na vida de cada um de nós e do país, né, dessa tragédia toda de 700 mil mortos na Covid, que a gente possa voltar a respirar, sabe? E principalmente uma coisa que eu acho que tem a ver com a seleção, voltar a ter orgulho do Brasil. Porque hoje você tem vergonha, se você viaja para fora, eu não tem viajado, problemas de saúde, mas amigos meus que vão para fora, diz que o Brasil é visto realmente como o fim da picada, as pessoas não entendem o que está acontecendo aqui. E eu me lembro, não faz tanto tempo, quando eu trabalhei no governo, 2002, 2003, 2004, todo lugar que a gente chegava, na época do Lula, ele era recebido com todas as honras, era um clima fantástico em todos os países, todos os regimes e tal. E, de repente, o Brasil virou um pária, né? Então, isso também, acho que, juntando tudo isso que nós estamos falando aqui, eu acho que dá para fazer, de novo, um país. O Bombig, eu acho que tem até uma apuração sobre isso, não tem, Bombig? Eu tenho uma apuração que a CBF é extremamente pragmática. A relação hoje do PT com a CBF é neutra, não é uma relação... Eu vi tua matéria hoje, eu li. Não é uma relação ruim. Há canais de contato. O Reinaldo Carneiro Basco, presidente da Federação Paulista de Futebol, tinha muito boa relação com o PT no governo Dilma, por ocasião da Copa. E o Edinaldo, né, o presidente, Edinaldo Rodrigues, novo presidente da CBF, que teve uma boa relação com o Bolsonaro, principalmente naquele episódio de trazer a Copa América para o Brasil. Né? Ali se estreitou a relação entre eles. Aliás, um episódio ruim, no meio da pandemia da Covid. Tarará. O Edinaldo já percebeu que ele vai ter que conversar com o Lula. Ele vai ter que conversar nos próximos 4 anos com o Lula. Olha, e ele estaria... Pode falar, Coach, desculpa. Eu li tua matéria, eu acho que não é importante que o Lula converse com o presidente da CBF, que tenha canais e tal. Não tem que conversar nada. A CBF é CBF, governo é governo. Eu não acho que não deve misturar as coisas, né? O que eu estava falando é do clima do país, do clima, claro, que as pessoas, que todo mundo volte a conversar. Acabar essa guerra estúpida aí do nós contra eles e tal. Não precisa, sabe, abrir portas, canais com a CBF. Eles fazem lá o trabalho deles e o governo que faça o trabalho direito também. Eu acho que não precisa disso.
A CBF é muito mais vulnerável ao governo do que ao governo da CBF. Basicamente, você claro, pode mexer na claro, legislação claro. e mudar, né? Exatamente. Mas Então, vai acabar esse negócio assim, interessa mais a CBF uma relação neutra e, como você diz, profissional com o governo do que qualquer outra coisa. Basicamente, assim, o bolsonarismo na CBF está com os dias contados. Ele vai acabar, acho que antes da Copa ele já acabou, para falar bem a verdade. Você vê, outro dia o Flamengo campeão, né, campeão da Libertadores, no domingo da eleição, né, eles voltaram, não sei onde que foi o jogo, o Bolsonaro foi no aeroporto pegar a taça do Flamengo lá para tirar fotografia com os jogadores. Isso é o fim da picada, pô. Cara, não tem que jogador desfilar em Brasília no carro do bombeiro. Eu acho isso aí, sabe, não tem que aproveitar esse momento para a gente sair desse buraco. Nós estamos num buraco, sabe, terrível, né, nas nossas vidas, cada um na sua, cada um com os seus problemas, né? Mas eu acho que a Copa pode servir de como é que eu vou falar, um estopinho, sabe, uma coisa para virar esse jogo, para criar um clima de alto astral no país. Coach, vou te pedir para você afastar um pouquinho para a gente poder ver seu rosto, que a gente só está vendo a careca aqui. Esse é o charme. É reconhecível, mas a gente quer ver a sua expressão. Eu tenho essa mania, rapaz, de estar A câmera fica em cima. Mas eu também tive que me treinar, não é só você, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você acha, então, porque toda vez que o Brasil foi campeão, tem aquele famoso telefonema do Palácio do Planalto para o chefe da delegação brasileira, dizendo, passa aqui, né? Passa aqui. Em 2002, quando o Brasil foi campeão lá no Japão, não estava previsto que o avião da seleção fosse descer em Brasília, ia descer no Rio e a festa ia ser lá. E daí teve uma negociação em voo, né, para que o avião descesse em Brasília, e o Fernando Henrique, que todo mundo sabe, é um boleiro, né, um grande torcedor do futebol, um apreciador, né? Naquele ano tinha eleição. Não, exato. Não tinha acontecido ainda, né? E esse ano não, esse ano já foi. Então, quem é que vai convidar? O Bolsonaro? Não, essa que é a pergunta que eu ia fazer para vocês. Se o avião descer em Brasília, os jogadores vão para o Palácio do Planalto ou vão para o CCBB, onde está sendo feita a transição? Não, eu acho que não tem que ir para lugar nenhum. Eu acho que os jogadores podem desfilar nas suas cidades, isso que seria legal. Sabe? O Richarlison é do Espírito Santo, né? Se eu não estou enganado. Sabe? Ele desfilar lá, os jogadores de São Paulo, no Rio, aqui em Belo Horizonte, aí faz festa no Brasil inteiro. Mas não esse negócio oficial, sabe? Isso não é legal. Concordo. Depois é uma decisão que não está tomada, né? Segunda por eles, vão tomar vestiário, né? Primeiro que ninguém fala nada. Se falar alguma coisa agora, vai dizer que já falou. Não, o Tele já falou. O Tele falou que não vai. O Tite falou que não vai. O Tite falou que não vai. O jogador. O Tite é a categoria de mestre já. O problema são jogadores. Tem um grupo ali que liderado pelo Neymar que gostaria, né? Pelo menos tanto se sabe. Ele vai. Né? Ele tem jatinho, pega o jatinho dele e vai. Aliás, o time hoje melhorou muito. Vamos falar um pouco de futebol. Hoje o time vamos lá. Machucou, né? Não sei, não é perseguição, mas é fato. Eu escrevi isso aí no Facebook, todo mundo concordou comigo. O time já estava jogando bem, né? Mas quando ele saiu machucado, botaram mais meninos ali, e o Brasil jogou mais ainda. Essa molecada é ótima. É incrível. Rápida, sabe? Ousada. E jogo coletivo, né? Eu fiquei muito. O Richarlison marcou 2 gols decisivos e o segundo foi um gol, talvez o gol mais bonito da Copa até agora. Mostrou que, né? Mas o que mais me chamou a atenção no primeiro tempo foi a quantidade de vezes que ele voltou para o campo de defesa para tentar marcar os jogadores da Sérvia o tempo todo, correndo. Ele correu mais atrás da bola, né, do que na defesa, do que no ataque. Eles, o Vinícius Júnior e o Rafinha, também fizeram isso. Porque a grande dúvida era essa. Até o técnico da Sérvia, antes do jogo, falou: o Brasil montou um grande ataque, mas quem é que vai cuidar da defesa? Né? A defesa estava impecável hoje no Brasil, porque os caras do ataque voltavam para marcar. É verdade.
E tem uma coisa que não sei se vocês concordam, mas tá com uma cara. Tudo bem, faltam 6 jogos, né? Não vamos nos. Tem muito chão pela frente e tal. Chão. Mas me parece que, talvez pela temperatura, pela Copa ser realizada num lugar absurdo, no meio do deserto, por mais ar-condicionado que tenha no estádio, que os jogos estão sendo decididos no segundo tempo, né? Verdade. Muito. Por quê? Porque os times cansam. Você olhava para a cara dos sérvios no segundo tempo, os caras estavam mortos. E começa a errar, né? Mas todos os grandes times já estrearam, né? O Brasil foi o último, né, que estreou hoje. Eu tenho acompanhado, eu trabalho em casa, eu vejo tudo quanto é jogo, né? Tem 3 seleções se destacaram nessa primeira fase: a França, a Espanha e o Brasil. Essas 3 seleções, eu acho que vão aí para as finais, semifinal e tal, que estão jogando muita bola. A França, com 10 jogadores machucados, né, tem um conjunto, né, eles tocam de ouvido, é impressionante. E a Espanha com molecada também. Está havendo uma renovação no futebol desses 3 países. Da Inglaterra também, né? Sim, e eu acho que o que você falou é fundamental. Quer dizer, esses times todos que estão se destacando são times que jogam coletivamente, né? Eu sei que isso é um jargão futebolístico da pior espécie, mas você vê o time em bloco andando para lá e para cá, não depende de um jogador, não tem aquela coisa irritante, dar a bola para o Neymar e ver se ele vai fazer alguma coisa, né? Não, é coletivo. E o talento individual aparece aí também. Sabe, quando o coletivo todo funciona, cada um mostra o seu talento. Acho que vai ser uma bela Copa, apesar de ser no Catar, de todos os problemas que tem lá e tal. Acho que vai ser uma Copa bem legal. E uma Copa com uma novidade muito bacana para quem gosta de futebol, né? O primeiro final de semana, segundo, né? Começou no domingo. Será um final de semana decisivo. Se a Argentina e a Alemanha perderem, situação muito complicada. A Argentina acho que é no sábado, a Alemanha não sei se é no domingo, mas assim, é uma Copa que a primeira fase vamos ter duas campeãs, né? 2 seleções de camisa muito pesada, jogando jogos decisivos, né? Isso é muito legal. Grande chance de cair fora, né? Ô, coach, você vai torcer contra ou a favor da Argentina? Responda aí pra gente. Eu adoro a Argentina, rapaz. Eu gosto muito da Argentina. Eu admiro o Messi, acho a Argentina um país fantástico. Eu gosto do futebol deles, eu gosto de futebol. Sabe? Eu assisto Sub-20, Série B, tudo quanto é jogo, eu assisto, eu gosto. Sabe? E a Argentina é uma escola de futebol, né? Sem dúvida. E agora, queria fazer um paralelo aqui, que talvez você tenha passado por essa situação naquele filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do Karl Hamburger. Eu vi isso. Você assistiu, né? Tem uma cena que eu não sei, me dizem que é verdadeira, né? Que é o primeiro jogo do Brasil na Copa de 70, plena ditadura, e os militantes de esquerda falando, não vou torcer. Não vou torcer para o Brasil, não posso, essa seleção E daí, primeiro gol do Brasil, gol de empate do Brasil, todo mundo já enlouquecido, torcendo pelo Brasil. É mais ou menos a mesma coisa agora, né? Não dá para torcer pelo Neymar, não dá para torcer pela seleção amarelinha do Bolsonaro. A gente não pode entregar o ouro para o bandido, porra. Essa camisa é nossa também. Essa frase talvez compita com a anterior para melhor título do bloco. É verdade. É nossa também. Não podemos entregar o ouro para o bandido. Força de expressão. Né? Não, é boa. Mantemos essa também. Não, mas você tem razão. Eu acho que tem que ter uma resistência, né? Tem que tentar conquistar de volta, né? E outra, sei lá, quando nosso time joga, eu sou São Paulino, não sei qual é o time de vocês, né? Eu sou São Paulino também, sei que você é bastante São Paulino. Quando o time está muito ruim, o que é o caso agora, a gente tem acontecido muito. Não vou mais torcer para esse time, joga a camisa fora, o caramba. Então, aí, próximo jogo, estou aí firme, torcendo pelo São Paulo, não tem jeito, pô. É que vocês são mal acostumados, que vocês torcem para um time que foi campeão seguidas vezes e não teve nenhuma grande interrupção. Eu sou corintiano. Quando eu fui ver meu primeiro título, eu nasci em 66, o Corinthians só foi ser campeão em 77. Passei 11 anos
sofrendo. Então, para mim, não tem essa de jogar mal tá bom, vou torcer sempre, não tem Então, erro. você pode xingar teu time, né? Mas no próximo jogo você vai estar lá torcendo, pô. Sem Você dúvida pode nenhuma. xingar os outros, não. Isso é importante, né? Sabe? Exatamente. Só a gente pode falar mal da amarelinha. É, Os argentinos não podem, não. não. Que Muito programa é bom. esse que vocês fazem aí? Que eu estou gostando muito desse programa. Como é que é? É o seguinte, a gente subornou o pessoal aí do TV UOL para fazer um bate-papo aqui no final de Mas é noite. todo dia? É terça, quarta e quinta, porque a gente é meio vagabundo. Segunda e sexta a gente não trabalha, entendeu? Pô, mas que Então, legal isso aqui. E a ideia, coach, é trazer sempre nesse terceiro bloco um jornalista da casa para bater papo mesmo sobre um tema específico, não é assim também, né, bunda lelê? Tem uma pergunta que a gente precisa responder. Não, claro, tem uma E pauta. então pode se preparar que você vai ser convocado para futuras edições aí. Eu adoro isso aqui. É como se fosse ele estivesse num boteco tomando uma cerveja, né? Exatamente. A gente, por enquanto, ainda não colocou a cerveja porque não tem patrocinador, mas nunca se sabe, né? Arruma. É um programa sem paletó e gravata, né? Isso aqui não colocamos cerveja porque nós estamos no Catar, né, Toledo? Não falamos ainda porque nós estamos no Catar, não tem cerveja aqui hoje. E aí, coach, a gente faz uma pergunta no começo do programa em que porque somos eu, o Bombig, os titulares, digamos assim, somos o Bombig, eu e o Kennedy, né? A gente se alterna. o E às vezes o o Kennedy também. Figuraça, rapaz. Isso então, aí foi meu foco. Pode falar com ele. sei, acompanhei lá, mas e aí às vezes eu respondo, às vezes o Bombig responde e tal, e a gente tem a gente faz uma pergunta no começo do programa e pede para o público responder também. E a pergunta hoje é quem jogou melhor, Xandão ou Richarlison, né? E aí o público respondeu que foi empate técnico e o Bombig respondeu que foi o Xandão, porque o gol dele foi mais decisivo. E o Bombig está ganhando aqui, ó, 58% a 42% das respostas. Tá vendo? Gostaria do Bombig também. Pronto. Consagração, Bombig. Voto do coach, pô. Golden Goal. Nossa, tem alguém. Vocês lembram quando tinha esse maldito Golden Goal? Que se saísse o gol, acabava a prorrogação? Lembro. O cara tinha que assistir com aquele remédio de cardíaco debaixo da língua, né? A prorrogação era uma Exordio. Isso é disputa de pênalti, né? Não, aí não. Se for para os pênaltis, eu prefiro. Não pode ir para os pênaltis. Vamos ser campeão sem pênalti. Final de Copa do Mundo no pênalti. Aí é jogo duro. Devia ser proibido. O coitado do Baggio, né? E feliz da gente. Aliás, vocês viram o jogo do Canadá contra a Bélgica? Vi um pedaço, não vi inteiro. O Canadá estava mandando no jogo, inacreditável, né? Porque, né? E daí o cara, a grande estrela canadense, que eu nem sabia que tinha estrela, mas que joga na Alemanha, no Bayern, vai lá cobrar o pênalti, dá na mão do goleiro. Acabou o jogo ali, né? Mas você viu a explicação que deram por que o Canadá apareceu com esse time diferente, né? Nunca teve um bom time. Porque é a mistura de raças ali. Tem gente de 8 nacionalidades diferentes. Né? E deu uma mistura boa. Né? Sim, que é um país que atrai muito migrante, né? Exatamente. Aliás, a Inglaterra só voltou a ser competitiva depois que incorporou os imigrantes, não é isso? A França. A França, então. Exato, a França. Campeã, né? Campeã, primeiro título 98 com o time de imigrantes. Começar pelo Benzema, o maior jogador do mundo. Né? É verdade. Grande falta nessa Copa, inclusive. Gente, infelizmente, eu tenho que acabar. Podemos continuar horas aqui, né? Pedir uma cerveja, tal, uma Coca-Cola, sei lá. Uma pizza. Depende do patrocinador, uma pizza.